Oi, gente. Então aqui voltei para a nossa segunda parte aqui do nosso projeto da configuração de uma rede LAN. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos configurar os equipamentos. A gente preparou no primeiro bloco, né, a infraestrutura. Agora a gente precisa configurar aqui os servidores. Bom, no primeiro bloco eu já tinha colocado o servidor DHCP, o DNS e o servidor web para hospedar o site aqui. Bom, para que serve aqui o servidor DHCP? O servidor DHCP, pessoal, ele é responsável por distribuir aí os endereços IPs na rede. Então, assim, para cada computador desse funcionar, precisa ter, né, cada dispositivo desse funcionar, precisa ter aí endereços IPs previamente configurados aí, né, no servidor DHCP, certo? Então, para quem não conhece, prazer servidor DHCP, né? É como se fosse a entrada da internet aqui dentro do nosso projeto, certo? Então vamos lá, vamos configurar aí o servidor DHCP. Dá 2 cliques nele, né? A gente vai aqui em desktop, né? Em desktop a gente vai em IP Configuration. Em IP Configuration a gente vai aqui na parte tá como estático, né? E vamos colocar o primeiro endereço. Então, o servidor DHCP ele vai ter o primeiro endereço dele como 192.168. É bom vocês anotarem no caderninho para vocês não terem grande dificuldade aqui e não se perder no meio desses endereços, porque depois a rede de vocês pode não funcionar, certo? Então, o primeiro endereço vai ser o endereço do nosso servidor DHCP. Então, ele vai ser 192.168.1.0. Aí, quando eu clico, a máscara de rede ela já me dá automaticamente, né? A máscara de rede vai ser uma máscara aí de 255.255.0, né? De classe C. Vamos agora colocar aqui configurar também o nosso gateway, né? O gateway é o nosso é como se fosse aí a nossa entrada da rede, né? Como se fosse o nosso gateway da rede. Vai ser o mesmo número, 192.168. Ponto 1.1. Então, o nosso gateway vai simular como se fosse o nosso porta de entrada para a rede aí, para dentro da nossa rede, certo? Vamos agora para o DNS. A gente precisa configurar o servidor DNS aqui dentro. Ele é o segundo a ser configurado. 192.168.1.2. Então, atenção aqui. O servidor DHCP é 192.168.1.1. O servidor DNS é esse cara aqui, certo? Então, guardem bem essas configurações, anotem elas para vocês não se perder e entender o que está acontecendo aqui, a parte de configuração da nossa rede. Se vocês fizerem isso numa empresa, tem grandes chances de vocês fazerem uma boa comunicação aí, né? Configurar e dar tudo certo aí com o seu dentro da empresa. Beleza? Então, quando eu clico aqui, né? Servidor DNS, já resolvi. Aqui eu não mexo em nada, que aqui é a parte de PV6, enfim, fecho aqui, ó. Se eu der 2 cliques, né? Deixa eu ver aqui, foi para cá. Se eu der 2 cliques, quando eu venho aqui em IP Configuration, tá lá configurado, belezinha, o nosso servidor DHCP. Beleza. Agora o segundo passo, gente, é configurar aqui o DNS. Então no DNS, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na guia desktop, né? E eu vou cadastrar os nomes, né? Gente, o servidor DNS é para converter os nomes, né, de endereços IPs, né, da rede para qual endereço IP ele deve apontar aí dentro do nosso computador. Parece um pouco confuso, mas se vocês estudarem um pouquinho sobre esses serviços, que eu vou deixar depois disponível para vocês, vocês vão entender melhor do que se trata. Mas o servidor DNS ele é extremamente importante para a gente converter aí, né, os nomes, né, cadastrar os nomes, né, converter os nomes em endereços IP. Então, ou seja, se eu tenho um site que é www.institutofederal.edu.gov.br, ele vai reconhecer isso como um endereço IP.
Então, ele, quer dizer que o IP desse site é esse daqui. Então, essa tecnologia, né, esse serviço, ele é muito importante aqui para para nossa rede, certo? ipconfig. Então, no DNS, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 162, né? Perdão, 192.168. Qual é o número do IDNS aqui no IPv4? 192.168.1.2. A máscara de rede ela já vem automática. O nosso gateway, o que a gente definiu que o nosso gateway é lá do servidor DHCP. Então a gente tem que repetir, né? Que é o de lá, 192.168.1.1, certo? E o nosso servidor DNS é o mesmo que o de cima, né? Se eu já atribuir aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa. Beleza. Configurado esse cara aqui. Certo? Então já configurei esses dois aqui, né? Pessoal, lembre-se que o gateway, né? É o que faz justamente a conexão aí com a internet, né? Para poder a gente conseguir ter acesso. O gateway é a porta de entrada, né? A porta de entrada aí junto com o DHCP para poder você partilhar, né? Compartilhar a internet. É uma simulação aí, o gateway, como se fosse a internet, né? Se ela estivesse entrando aí no nosso servidor DHCP, né? E estivesse compartilhando aí a internet, beleza? Então, o nosso terceiro passo, gente, é configurar o nosso servidor web. No nosso servidor web, a gente vai em... Aqui, deixa eu ver, né, nome do servidor web, tá estático. Deixa eu ver aqui, se o DHCP não. Vou pegar aqui no nosso servidor web, a gente vai em desktop IP configuration, né? Vou atribuir aqui um outro IP, né? Se já tem 192.168.1.2, agora nós temos o 1.3, porque é a terceira máquina configurada. O nosso gateway padrão, né? Você vai colocar nosso gateway padrão, vai ser sempre aquele apontado lá do servidor DNS e do servidor DHCP. 192.168.1.1, né? Então, cuidado aí com essas configurações. Façam com calma, devagar, para poder vocês entenderem como está funcionando aqui a lógica da construção aí, da configuração de uma rede. E o DNS, vocês já sabem que é 192, né? 192.168.1, né? Ponto 2. Eu já até anoto aqui com o meu caderninho também, para poder, né, entender como funcionam essas configurações, né? Para a gente não esquecer e não se perder no meio dos endereços IPs, né? Então eu já atribuí IP para 3 servidores, né? O servidor DHCP, o servidor DNS, o servidor web. Pessoal, servidor web é um servidor aí que vai hospedar o site aí da nossa rede, da nossa empresa, da nossa organização. Então a gente tem que sempre pensar em vários serviços. Esses são os principais. Tem outros, né, que depois eu vou falar mais para frente. Então, agora que a coisa está ficando aí interessante, né? Vou fechar, beleza. Agora a gente vai para o nosso quarto passo, né? O nosso quarto passo, gente, é voltar ainda na configuração aqui do DHCP, né? Opa, deixa eu ver se eu cliquei 2 vezes. Não, esse aqui. Voltando aí para configurar o nosso DHCP, a gente vai lá na guia Serviços, né? Acho que eu cliquei aqui no servidor DHCP. A gente vai na guia Serviços. Habilitou aí os serviços. Já está habilitado os serviços. Observar, eles já estão em on, né? HTTP. A gente precisa definir.
Deixa eu procurar aqui o DHCP. Ó. DHCP, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente precisa habilitar aqui, ó. Vem aqui dentro do DHCP, né? No servidor DHCP, Services, DHCP, habilita, ele está desligado, você vai habilitar ele para on, né? Ligado. A gente vai definir o pool, né? O que é o pool? Para a gente configurar aí os IPs, né? O escopo que ele vai distribuir. Quantos IPs eu vou distribuir aí na rede? Bom, vamos olhar aqui o nosso padrão default, né? O nosso padrão default, a gente deixa nosso gateway vai ser 192, né? 192.168, sempre vai repetir lá esses endereços. 192.168. Opa, coloquei desse ponto. Ponto 1.1. E o nosso DNS, ele vai ser o DNS do servidor, né? Vai puxar aqui desse servidor DNS, que é 192.168.1.2, né? Então, beleza. Agora, aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Aqui você não mexe mais, né? O endereço IP 192.168.0 vai começar daqui, iniciar o IP aqui, e a máscara de rede será essa. Agora, os usuários, quantas máquinas tem? Na verdade, 255 máquinas, né? Eu só vou colocar aqui, digamos... Eu vou começar daqui do 100, né? Eu quero que inicie aí o endereço IP a partir do 100. Quantas máquinas, o número que eu posso pendurar nessa rede, quantas pessoas, né, quantos usuários eu vou ter aqui, ó, o máximo número de usuários, aqui está 255, eu vou mudar para 50, né? Bom, e eu vou dar um adicionar. Opa, deixa eu ver aqui o que aconteceu. State 192, vamos lá, o gateway. 192.168, DNS Server, eu já liguei aqui, 192.168, IP de início, né? De 192.168.1.100, beleza, máscara de rede aqui, máximo de usuários, né? A partir de qual, a partir do 100 que vai começar a distribuir aí os endereços IPs. Aí vai lá, máquina 100, 101, 102, enfim, na sequência. A máscara de subrede, né? O número máximo de usuários. Certo? Acho que já pegou aqui. 192.168.5, tal. Deixa eu dar um save se deu certo. É isso, ó, deu certo. Né? Já foi adicionado. Sempre existiu. Beleza. Tô dando uma frase se existiu. Mas salvou. Deu certo aqui, ó. Pegou 50 usuários, né? Endereço IP início, que começa, né? E o padrão do gateway aqui. Bom. Legal. Agora vou fechar aqui, né? Já configurei aqui. Vou para qualquer computador aqui, né? Eu vou clicar em qualquer computador, né? Eu vou em desktop, eu vou em IP configuration, vou lá em DHCP, clico aqui em DHCP para ver se já pega os endereços. Ó, já pegou o endereço a partir do 100, tá vendo? Fechei, beleza. Vou no segundo computador, desktop, IP configuration, repito o processo. Já pegou, 101. Beleza, já está com internet. Vamos lá no próximo. Desktop, IP config. Só clico em DHCP, ele já pega automaticamente o endereço IP da rede. Então, conectado com sucesso, tá vendo? Requisitado aí com sucesso. Fechei. Vamos para o próximo. Legal. Desktop, IP configuration, DHCP.
Funcionou. Belezinha, já está na máquina 103. Ok. Já pegou aí. Já pegou do servidor lá a distribuição dos IPs. Certo? Então quer dizer que essa rede ela vai ter no máximo 50 computadores aí distribuídos, certo? Vamos clicar no próximo aqui. Distribuindo IP. DHCP, desktop, DHCP. Funcionou. Belezinha. Bom, a impressora ela não tem aquela opção lá, IP Configuration, só tem config, só vai em DHCP. E ela pegou também aí o endereço dela, né? Tá funcionando também. O 92.168.1.1 pegou o gate do servidor, né? Gater DNS para IPv6. Se foi em setting. Bom, aqui a gente não mexe mais. Ok. Agora, gente, o próximo passo é o Access Point, né? O Access Point, você tem aí, ele está conectado aqui ao nosso switch, né? Vamos tentar ver uma coisa aqui. A gente perceba que esses dois já estão conectados ao Access Point, porém o notebook não. Deixa eu colocar mais um notebook, né? Deixa eu colocar mais um notebook para nossa rede ter aí dois notebooks, né, conectados, né? Perceba que os notebooks eles não estão conectados ainda ao Access Point, né? Vamos no primeiro notebook aqui, vou dar um clique nele, né? Aqui tem uma chavinha, né, um botão de desligar ele. Perceba que ele não está com a placa Wi-Fi, né? Ele está com a placa aí de a porta via cabo, né, via internet. Eu quero ele via, né? Ele via Wi-Fi, com a placa Wi-Fi. Ele está com a placa Ethernet, né? Eu quero que você adicione aí o cabo de rede, né? Vamos adicionar a placa Wi-Fi. Para adicionar, a gente tem que desligar o equipamento, remover esse cara aqui, né? E conectar o outro aqui, ó, né? Daí tá com o sinal aí, o Wi-Fi, e liga o equipamento novamente. A gente vai agora em desktop, ipconfig, já pegou aqui, ó, IP, tá vendo? Agora ele vai conectar, quer ver, ó? Já conectou o primeiro. Vamos agora no nosso outro notebook, desligo, retiro, desligo, aí no botão, apagou o LED, removo e puxo novamente a placa wireless, né? E clico, funciona. Já vou aqui em desktop, né? ipconfig, já pegou aqui, vai estar conectado ao Access Point. Então está todo mundo conectado ao Access Point. Beleza, gente. A nossa rede já está ficando bonitinha, já está praticamente toda conectada. Mais para frente eu vou ensinar para vocês a dar uns comandos para configurar aqui switch, né? Mas nesse primeiro momento já está a rede já está funcionando. O sétimo passo, a gente vai voltar lá no servidor DNS, né? E eu vou aqui em Services, né? E em Service eu vou habilitar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui, DNS, né? Ele está desligado e vou habilitar ele, né? Vou habilitar ele. Vou dar um nome aqui para minha rede, né? Deixa eu ver aqui. Vou dar um endereço aqui para minha rede. Deixa eu ver aqui. O endereço eu vou dar um nome para minha rede. Vou colocar Instituto ifsp.br. Só para a gente. Vou colocar um IP aqui, né? O endereço do DNS, né? Que vai hospedar o nosso site. Então, o nosso site do Instituto Federal, nessa rede, né, teoricamente, seria aí 192.168.1.3. Vou dar adicionar, adicionei ele, né? Beleza. Aí aqui, já está salvo, né? Ó, já pegou aqui, vou dar um fechar. Agora a gente vai testar, né? Eu vou até aí em qualquer computador, eu vou clicar em qualquer computador, né? E vou dar um comando
né? Vou aqui no prompt de comando e vou dar um comando chamado ping, né? Vou testar para ver se está funcionando aí o site que eu acabei de hospedar no servidor DNS, né? Então eu vou colocar ifsp ping, ó, ping ifsp.br, vou dar um enter. Vamos ver. Conectado com sucesso, tá vendo? Excelente, tá funcionando também aqui o nosso servidor DNS, né? Já coloquei aqui, cadastrei o meu primeiro site aqui, inclusive para poder a gente entrar aqui no servidor web. Beleza, o DNS já está configurado, já coloquei o site do Instituto Federal aqui e coloquei o comando ping.ifsp.br, funcionou belezinha. Agora, no 8º passo nosso aqui, eu vou no servidor web. No servidor web, gente, eu vou em Services, né? Em Service, eu vou... Servidor web, vou procurar aqui HTTP. Deixa eu ver. Servidor web, HTTP. Ele já está ligado aqui bonitinho, né? E eu vou... aqui tem as páginas, como se fossem as páginas, né? Do nosso site, só para a gente lá. Eu vou aqui em Edit, né? Em Edit eu vou tirar esse monte aqui de parágrafo, né? Vou tirar essas tags aqui. Isso aqui é para quem já conhece um pouco de HTML. Eu vou apagar todos esses parágrafos aqui. Até aqui. Opa, não. Até... Deixa eu apagar esse cara aqui. Deixar aí a tag HTML abrindo e fechando. Ok, deixa eu dar um enter aqui. Isso. Aqui, gente, eu vou tirar o nome Cisco Packet Trace, né, da fonte. Beleza. E eu vou colocar assim, Instituto Federal de Tecnologia. Instituto Federal de Tecnologia. Vou colocar aqui campus. Opa. Campus Campinas. Certo? Campus Campinas. Vou tirar esse aqui, ó. Essa mensagem do Packet Trace. Vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo ao nosso portal. Opa, portal, né? Seja bem-vindo ao nosso portal. Aqui nessa tag HR. E obrigado pela visita. Só para a gente testar se o nosso site está funcionando. Certo? Beleza. Vou dar um save. Sim. Fechar. E eu vou até em qualquer computador, né? Vou aqui nesse notebook, né? Vou aqui nesse notebook, eu vou aqui no browser, no navegador, e vou digitar ifsp.br para testar se está funcionando a nossa rede. Olha lá que legal, ó. Instituto Federal de Tecnologia de Campinas. Seja bem-vindo ao nosso site e obrigado aí pela visita. Gente, interessante, essa é a nossa primeira aula aí de Packet Trace, espero que vocês tenham gostado, né? Acho importante vocês treinarem, acompanhar esse vídeo, voltar a ele, né? E fazer todas essas configurações para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças trabalhar aí com rede de computadores, tá vendo? Eu vou em qualquer computador e digito ifsp.br, ele vai requisitar onde, gente? Ao meu servidor web, onde está hospedado a página aqui do nosso site, ó. Testando aqui, beleza, funcionou. Se eu quiser vir aqui de novo, né, e mudar aí as configurações que eu quero, eu vou só no HTML, na index, né, na página principal. Seja bem-vindo aí ao nosso site. Obrigado pela visita. Aí eu vou colocar aqui, ó, disciplina de redes de computadores. Deixa eu dar uma outra tag aqui
Vou dar uma tag parágrafo aqui, né, para quem já conhece um pouco de HTML, né? Outra tag, parágrafo, fecha parágrafo, salvar, beleza, dou um sim, fecho. Vou aqui, ó, nesse computadorzinho aqui, vou lá no browser, ifsp.br, dou enter, olha lá que coisa bacana, funcionando, criando o nosso site aí da nossa disciplina. Gente, é isso, essa é a aula da nossa semana, espero que vocês tenham gostado. Façam o exercício, é importante que se você fizer o exercício configurando, tire print de telas, sabe? Faça um PDF, entre no plantão de dúvida, me mostre, porque aí eu consigo ajudá-los, né? Dar uma pontuação aí pra gente trabalhar. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.